a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez. Quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. E tua paz, e tua paz. Boa tarde. Estamos mais num trabalho, assistência espiritual dos animais. Vamos providenciando a sua garrafinha de água, seu copinho de água, para ser fluidificada pela espiritualidade maior. Vamos colocando o nome dos seus animaizinhos no chat, as dificuldades que eles têm, para que possamos mentalizar a sua cura, o seu bem-estar. E lembrando sempre a todos que o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico veterinário. Tá? Vamos esperando mais um pouquinho. Falta uns minutinhos. Então, boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um trabalho da assistência espiritual dos animais. Como eu já falei, ainda dá tempo de providenciar a água para vocês, para os seus pets. E essa água tem que ser colocada toda vez que a gente vai trocar a água do nosso animalzinho, colocar um pouquinho dessa água
E à medida que a garrafinha vai acabando, se tiver no fim, pode preenchê-la de novo. Até o próximo tratamento espiritual dos animais. Bom, eu vou começar com os avisos da casa. A Seara da Paz é uma casa espírita kardecista. Ela está situada aqui na região do aeroporto, na rua Tapés, 157. E seus trabalhos são tanto espirituais como assistenciais, como materiais, né? Os trabalhos espirituais são feitos através de passes, orientações e estudo. Os trabalhos materiais são através da assistência a gestantes carentes e as famílias carentes que a gente assiste. Distribuímos enxovais e cestas básicas. E como toda a nossa casa, toda casa física, como ela não é própria, ela é alugada, então nós temos todo mês despesas que uma casa normal tem: aluguel, água, luz e mais alguma melhoria, alguma manutenção da casa. Por isso a gente faz de época em época eventos para ajudar na manutenção da casa. Atualmente nós estamos fazendo a pizza, uma ação solidária, que é uma da pizza. A pizza vai ser no dia 23 de outubro, no sábado. Ela é feita por voluntários. É uma pizza muito gostosa. Ela vem semi-pronta e a gente retira no local. É ali na rua Irari, ali no Parque das Bicicletas. Mas o endereço, tudo certinho, o preço da pizza, tudo como a gente compra, tá tudo nas redes sociais. Tanto no Facebook como no Instagram. Quem quiser nos ajudar, ali tá todo o modo, o preço, o modo do pagamento, tudo. E como se retira a pizza. Agora, e quanto aos trabalhos espirituais, nós temos de segunda-feira às 20 horas um curso chamado Aprendizes do Evangelho, que é pela plataforma Meet. O link também está nas redes sociais. Na quarta-feira nós temos um PA, que a gente chama de PA, que é um passe assistencial que vem do alto, que vai nos tranquilizar, nos harmonizar. E tem tanto à tarde, às 14 horas, como à noite, às 20 horas. E o link também se encontra no Face ou no Instagram. Na quinta-feira, pelo Facebook, nós temos o Evangelho no Lar, às 20 horas. E todo sábado, às 15 horas, nós temos esse trabalho gostoso, de muito amor, é a assistência espiritual dos animais. Então, agora, nós vamos nos acalmando, nos tranquilizando bem a nossa mente, nosso corpo físico, e que a paz de Jesus, do Pai Criador, esteja conosco. E assim vamos relaxando bem todo o nosso corpo físico, tirando todas as nossas preocupações da mente. E vamos saudando primeiramente aos nossos mentores, esses anjos guardiões, que estão sempre conosco, nos intuindo, nos protegendo, nos guiando. Junto com eles, vamos saudando a cúpula espiritual da Seara da Paz, Dona Norma, fundadora da casa, e José de Arimateia, mentor espiritual da Seara,
que acolhe a todos com muito amor e carinho. Vamos saudando também a equipe de higienização e limpeza, que, comandadas por Itaporã e Brocotá, com os nossos índios, caboclos e pretinhos velhos, que desde as primeiras horas do dia já iniciaram a higienização desta casa. Com tochas de fogo depurador, mangueiras de luzes, eles fazem a limpeza completa na casa e também nas nossas casas, deixando tudo muito limpo, muito luzidio, bem tranquilas. Vamos saudando aos cruzados, que vai tecer uma tela fluídico-magnética róseo-dourada sobre todo o nosso lar e sobre a seara. E no topo da casa é colocado o triângulo dourado, símbolo da nossa seara no espaço, que vai nos conectando com o plano maior. E assim conectados, saudemos a todas as fraternidades que fazem ponto conosco neste trabalho. Saudemos a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, com seus médicos, enfermeiros e samaritanos do espaço. Saudemos a Francisco de Assis, nosso mentor querido, e todos os franciscanos e veterinários do espaço. Saudemos a Dr. Luiz Pasteur e sua equipe de cientistas. Enfim, saudemos a todos os trabalhadores que trabalham na seara do Mestre, com ele, para ele e junto dele. Saudemos agora a Ismael, anjo protetor do Brasil, pedindo a esse anjo querido que derrame sua luz dourada em todo o povo brasileiro, em especial do mental dos nossos governantes. Saudemos e pedimos também licença a Ismael para entrarmos nos seus salões dourados. E vamos sentindo essa luz dourada caindo sobre nós, nos beneficiando, nos trazendo paz, tranquilidade e muito amor nos nossos corações. De Ismael vamos até a nossa mãezinha Maria, mãezinha querida, mãe de Jesus. Vamos pedindo a ela que nos agasalhe com seu manto azul de mansitude e paz, que esteja sempre conosco, nos protegendo e amparando, e que nos leve até o nosso amado Mestre Jesus. Do Mestre querido, vamos saudando o Mestre, colocando a seus pés nossos medos, nossos problemas, tudo aquilo que nos aflige, porque nós temos certeza do amparo e da esperança do Mestre Jesus. De Jesus vamos até o Pai da vida, que pedimos licença para iniciarmos mais um trabalho de amor com a oração de São Francisco de Assis, o mentor da casa. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza,
que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. A live de hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje nós praticamente não vamos falar muito dos animais, mas sim do seu protetor, Francisco de Assis. Segunda-feira, dia 4, nós comemoramos o dia de Francisco. Então eu vou falar um pouquinho sobre Francisco de Assis. Fala um pouquinho sobre a sua biografia. O dia amanheceu ensolarado, o céu estava azul e límpido. O calendário marcava 26 de setembro de 1182. Nós estamos na Itália, na região da Úmbria, mais precisamente em Assis. Maria Picalini, esposa do rico comerciante de nome Pedro Bernardoni, começou a sentir as primeiras dores do parto. Chamou sua serviçal de confiança e fez com que a levasse para a estrebaria do rico palacete, para que seu filho nascesse na simplicidade da pureza dos animais, quase se repetindo o quadro de nascimento de Jesus. Os animais da estrebaria parecia que baixavam suas cabeças em referência àquele que chegava de esfera elevada, com a sagrada missão de amar, com aquele amor que não escolhe, desde os insetos até os astros. O sol e a luz foram o princípio de seu amor infinito. E os animais, ali prostrados, incentivariam seu coração grandioso para dentro dele aconchegar o mundo e os homens. Nascia Francisco, como Jesus, na pureza da natureza e na companhia singela dos animais. Sua mãe queria batizá-lo com o nome de João, porque durante toda sua gravidez ela sonhara com João Evangelista, o apóstolo querido do Mestre Jesus. Mas Pedro Bernardoni, o pai que na época do nascimento de Francisco estava viajando, quando ele chegou a Assis, ele ficou muito bravo quando soube que seu filho nasceu na estrebaria do palacete, no meio dos animais. Ele rejeitou o nome que a sua esposa escolhera, João, e batizou o filho com o nome de Francisco. Francisco, nos primeiros anos de vida, ele ficava mais junto com a mãe e com a serva que ajudou no seu nascimento. Mas à medida que ele ia crescendo, a influência do pai começou a intervir nos seus pensamentos. E Francisco, ele, quando chegou à maioridade, ele se revelou como ele mesmo. Ele se tornou, então, ele mesmo como o seu próprio mundo. Ele era um espírito livre,
E ele não gostava de ficar ajudando o pai nas vendas, porque o pai era comerciante e vendia tecidos finos. E Francisco não gostava disso. Francisco era livre, ele gostava de ficar na natureza. Ele era um poeta das estrelas, como seus amigos falavam. Ele se encantava com os pássaros e admirava os peixes e as árvores. Jovem, bonito, ele ansiava por uma vida de aventuras. Ele queria se tornar cavaleiro. Assim, aos 20 anos, ele se entregou, ele entrou na guerra entre Assis e Perugia. Ao partir, ele jurou que voltaria consagrado cavaleiro. Mas ele foi ferido na batalha e feito prisioneiro. Ele passou 1 ano em um calabouço. Ele foi resgatado pelo seu pai e voltou para Assis, mais reflexivo. Começou a pensar mais. Ainda assim, o desejo de lutar pela justiça através das armas não o abandonou. Queria ser um cavaleiro. Um dia, enquanto montava seu cavalo, ele encontrou na estrada um leproso. Seu primeiro impulso era o de lançar uma moeda e esporear o cavalo e sair voando dali. Mas, em vez disso, Francisco desmontou do cavalo, abraçou e beijou o leproso, e dando-lhe uma bolsa cheia de moedas. Muito tempo depois, em seu leito de morte, ele recordou esse episódio. E ao recordar esse episódio, ele viu que este foi o momento do seu coroamento e da sua conversão. O que antes parecia amargo para ele se converteu em doçura de alma e de corpo. A conversão de Francisco, conta-se, que se deu em 1206, porque ele estava orando na capela de São Damião, em Assis. Era uma capela em ruínas. Francisco ouviu dentro da capela, que ele achou que fosse a voz de Deus ou de Jesus, que falava assim: Francisco, vá e restaure a minha casa. Ele imaginou que tratava de se reconstruir a capela, porque ela estava em ruína. Ele volta para casa, vende boa parte dos tecidos do pai e entrega-se ao serviço de Deus e dos miseráveis. O pai ficou muito bravo e cobrou de Francisco o dinheiro dos tecidos. Francisco disse que não ia devolver, não tinha. E no fim ele devolveu, ele falou que a partir daí ele não ficaria mais na casa. Ele devolveu as roupas para o pai, as roupas que ele vestia, ficou nu, ele recebeu umas roupas dos mendigos e a partir daí ele foi o seu voto de pobreza. Em 1208,
ele afinal compreende o sentido daquela mensagem. Restaurar a igreja como instituição, uma vez que ela havia se desviado dos ensinamentos do Cristo e vivia cercado de opulência. Faz voto de pobreza e começa a pregar sua doutrina, a doutrina de Jesus. Francisco de Assis, decidido a cumprir as Escrituras Sagradas, passa a viver voltado apenas para o Espírito. Seus sermões eram cada vez mais frequentados. Sua fama vai se espalhando e aos poucos já tinha seguidores dispostos a formar uma nova ordem religiosa. Em 1208, pede autorização ao Papa para fundar uma irmandade mendicante. Em 1219, estava fundada a Ordem dos Irmãos Mendigos de Assis, que se instalou em cabanas no alto de montes e no interior das cavernas, renunciando a qualquer forma de propriedade. E assim foi a vida de Francisco. Ele cuidava dos leprosos, dos mendigos, da natureza. Na sua igreja entravam os animais, entrava quem quisesse ouvir os sermões. Em 1224, decepcionado e doente, Francisco de Assis é obrigado a moderar suas atividades. Nesse mesmo ano, renuncia à direção efetiva da Irmandade que criara, em companhia dos discípulos, parte em direção à floresta, para viver em contato com a natureza. Conta-se que na floresta, em sua presença, os peixes saltavam da água e os pássaros pousavam em seus ombros. Certo dia, orando no alto do rochedo, desceu do céu um serafim de asas resplandecente, trazendo nos braços uma cruz. Quando a imagem desaparece, Francisco percebe marcas de sangue nas mãos e nos pés, como se tivesse sido atravessado por pregos. Francisco implora que o levem de volta para Assis, onde quer morrer lá. São Francisco de Assis faleceu assistido pelos discípulos em Assis, Itália, no dia 3 de outubro de 1226. 2 anos depois de sua morte, ele é canonizado pelo Papa Gregório IX. E Francisco, ele tratava bem dos animais. E com os animais, quando ele falava com os animais, e conta-se, ele tem até um livro dele, que chama-se, aqui, porque o amor dele era tão grande com os animais, que tem um livrinho chamado Fiorette, que é o diminutivo de flores. Ali é uma coleção de contos de Francisco. E conta-se certa vez que ele estava viajando com os seus irmãos e eis que viram do lado da estrada uma árvore lotada de passarinhos. Francisco disse aos seus companheiros: aguarde por mim, enquanto vou pregar aos meus irmãos pássaros. Os pássaros desceram da árvore e o cercaram, e atraídos por sua voz, e nenhum deles voou, e Francisco a eles falou: meus irmãos pássaros,
Vocês devem muito a Deus. Por isso, devem sempre, em todo lugar, dar o seu louvor a Ele, porque Ele lhes deu liberdade para voar pelo céu e Ele os vestiu. Vocês nem semeiam, nem colhem, e Deus os alimenta e lhes dá rios e fontes para a sua sede, montanhas e vales para o abrigo e árvores altas para os seus ninhos. Embora vocês nem saibam como tecer, Deus os veste e as suas crianças. Ele falava que os filhotinhos do passarinho eram as crianças do passarinho. Pois o Criador os ama grandemente e os abençoa abundantemente. Sempre busquem louvar a Deus. E outra história de Francisco, que essa também é bem conhecida, é uma lenda, né? Que fala da cidade de Gúbio, onde Francisco viveu durante algum tempo. Lá havia um lobo terrível e feroz, que devorava homens e crianças. Francisco teve compaixão da população e foi às colinas achar o lobo. Lá, logo, o medo do animal fez com que todos seus companheiros fugissem. Mas Francisco continuou e, quando achou o lobo, fez o sinal da cruz e ordenou ao animal para vir até ele. E para ele não ferir ninguém. E conversou com o lobo, para o lobo não ferir ninguém. Milagrosamente, o lobo fechou as suas mandíbulas e se colocou aos pés de Francisco. Aí ele disse: irmão lobo, você prejudica a muitos nessas paragens e faz um grande mal. Todas essas pessoas o acusam e o amaldiçoam. Mas, irmão lobo, eu gostaria de fazer a paz entre vocês e essas pessoas. Então Francisco conduziu o lobo para a cidade e, cercado pelos cidadãos assustados, fez um pacto entre eles e o lobo, porque o lobo tinha feito mal pela fome. O lobo atacava porque tinha fome. E a obrigação da população era agora de alimentar o lobo regularmente. E, em retorno, o lobo já não atacaria mais nem os moradores e nem os rebanhos dos moradores. Desta maneira, Gúbio ficou livre da ameaça do predador. Também se conta que quando Francisco agradeceu o seu burrinho por tê-lo carregado e ajudado durante a vida, o burrinho chorou. Francisco de Assis, como diz Dr. Bezerra de Menezes, no livro Francisco de Assis, que é um livro psicografado por João Nunes Maia, esse é o livro. Lindo, porque aqui conta toda a história de Francisco. Neste livro, Dr. Bezerra de Menezes fala: Francisco de Assis viveu a mensagem do Evangelho, de modo a consolidar a palavra amor, fazendo-a sair da teoria e avançar para a prática, no dia a dia. Não há jeito na terra de se pensar e escrever sobre a caridade sem se lembrar do homem de Úbria.
Todos os caminhos por onde ele passou falam dele. Deixou impregnado no tempo e no espaço, nas coisas e na própria natureza, algo de divino, que somente o tempo poderá revelar no futuro para a grandeza da fé. Não se pode lembrar dos Hansenianos, nem encontrar a figura extraordinária de Francisco. Não se pode falar da assistência social sem que ele esteja no meio. E não se pode referir ao amor sem a sua benfeitora irradiação. O Cristo operava no mundo pelas mãos desse anjo de Deus, confortando os doentes, curando os enfermos, instruindo os ignorantes, fartando os famintos e vestindo os nus. Fora o amor que ele teve pela toda a natureza, todos os animais. Então essa é a nossa homenagem a esse anjo que é o Francisco de Assis, o patrono deste trabalho, a assistência espiritual dos animais. Agora, vamos elevando o nosso pensamento ao alto, a Francisco de Assis, aos franciscanos e aos veterinários do espaço, a Jesus, nosso irmão maior, e ao Pai Criador, pedindo a eles que façam um passe em todos os nossos animaizinhos, que a luz que vem do alto ilumine esses anjos em forma de animais, que seus chakras sejam iluminados, todos eles, restabelecendo seus equilíbrios, fazendo com que as células malsãs desses nossos queridos pets sejam substituídas por células sadias, que os nossos queridos amiguinhos de todo momento sejam recuperados de todas as suas lesões e sejam abençoados por toda essa espiritualidade maior. Que todos eles recebam essa luz de amor, de vida, e sejam abençoados. Que assim seja. Agora, vamos vibrar. Vamos vibrar e vamos pedindo humildemente que essa luz que vem do alto também fluidifique as nossas águas, tanto da garrafinha como dos nossos copos, fazendo que elas recebam o remédio que fará bem para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. E assim, nessa vibração de luz, de paz nos nossos corações, vamos pensar no nosso planeta Terra, tão lindo, nosso planeta azul. E vamos pedindo muita paz, muita compreensão entre os homens, que essa paz e compreensão seja uma constante em todos os países, em todas as populações. Que os países se unam através da fraternidade e do auxílio mútuo. Que possamos superar esta pandemia
com paciência, com força, com fé, buscando novas conquistas, novos horizontes. Vamos vibrar para todos os doentes, para todos os doentes de corpo e de alma, que possam ser iluminados e para que a coragem supere a dor. Vamos vibrar pelas nossas crianças, para que elas tenham um futuro de esperança. Vamos vibrar pelos nossos idosos, agradecendo a todos eles, porque já fizeram tanto por nós. E agora precisam do nosso amor, do nosso carinho. Vamos vibrar por todas as famílias que recebam a luz da compreensão, da harmonia, e que os nossos lares possam receber uma limpeza completa em todos os cantos e recantos, trazendo amor, paz, equilíbrio, saúde, serenidade e muita proteção. Vibremos por todos os animais, os que estão nos nossos lares, os nossos companheirinhos de alegria, mas também vamos vibrar para aqueles que, apesar de terem uma morada, sofrem maus tratos, abandonos. Vamos vibrar para aqueles animais perdidos que ficam pelas ruas, passando fome, sede, cansaço, frio. Vamos vibrar enviando muita força para todos os protetores, para as ONGs que acolhem esses pequenos animais, esses pequenos irmãozinhos nossos, e que tratam deles e os preparam para uma adoção consciente. Vibremos também para os animais que são explorados em trabalhos pesados, pelos animais que estão em circos, em rodeios, nos zoológicos, pelos nossos animais selvagens das nossas matas, das florestas, que sofrem com o desmatamento irregular, com as queimadas, e vibremos por aqueles animais que são sufocados, mutilados pelo lixo largado ao descaso, sem o devido acondicionamento próprio, pelos animais silvestres traficados em péssimas condições, e aos que são tratados como simples reprodutores, visando apenas a comercialização. Vamos vibrar pelos nossos animais das fazendas, dos aviários, da pecuária, que com a desculpa da alimentação humana são criados e confinados em condições subhumanas, sendo o abate apenas o golpe final para muito dos seus sofrimentos. Vamos vibrar pelos animais que são utilizados como cobaias nos laboratórios, sofrendo às vezes dores atrozes, pelos animais cruelmente usados em rinhas ou até mesmo em rituais insanos, sacrificados. Oremos junto aos nossos irmãos franciscanos, para que toda dor e tristeza não seja em vão, que a conscientização do respeito
e amor aos nossos animais seja uma luz de compreensão e caridade. Que todos os animais da terra, dos rios, do mar, do ar, possam receber tratamento adequado por mãos compassivas e carinhosas, e ouvir sempre palavras gentis de quem reconhece que já passou por este aprendizado e que devem oferecer aos que gostariam de ter recebido. Vibremos por todos os animaizinhos enfermos, doentinhos, velhinhos, que já estão com bastante idade. Vamos envolvê-los agora com as energias positivas do nosso bem-querer. E vamos vibrar também pela nossa caixinha, onde estão os nomes dos animais, colocados mentalmente, ou aqueles que foram nos enviados pelas mensagens, pelo nome daqueles animaizinhos que estão no chat, e que junto os que já lá se encontram possam receber alívio para as suas dores e calma para a sua alma. Que as equipes de São Francisco de Assis possam velar por todos eles e protegê-los. E assim, agradecidos que somos por mais essa corrente de amor que derrama as bênçãos do Pai Criador por todas as criaturas, por toda a sua criação, que possamos seguir sempre preservando toda a natureza para o bem de todos. Graças a Deus. E assim vamos terminando este trabalho, agradecendo ao Pai Criador por tudo que temos, por tudo que somos, por mais esses aprendizados. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre querido, que nos trouxe os seus ensinamentos e que estão no seu Evangelho de amor. Agradecemos a Mãe Maria, essa mãezinha querida, que nos cobre com o seu manto, nos acarinha, nos protege e ampara. A Ismael, pela proteção dada ao nosso Brasil e a todos nós. Agradecemos a São Francisco de Assis, esse anjo, esse santo querido, que protege toda a nossa natureza e todos os nossos animaizinhos e todos nós. Esse irmão caridoso que nos ensinou o amor, que trouxe novamente os ensinamentos do Cristo para todos. Um irmão tão querido, tão amado. Agradecemos a toda a espiritualidade aqui presente, que nos ajudaram neste trabalho, que é a assistência espiritual dos animais. Que Jesus nos abençoe. E assim também agradecemos a Seara da Paz, que promove esse trabalho, a Dona Norma e a José de Arimateia, que cedem a sua casa para esses trabalhos. E assim agradecidos, vamos encerrar esse trabalho falando: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus,
Salve Cristo Jesus. Bom fim de semana a todos, boa semana e até o próximo sábado com outra mensagem. Que Deus os proteja.